gente, que alegria. Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. E já quero que você compartilhe, já quero que você curta, já quero que você divulgue o canal que o Plural Podcast é, sem sombra de dúvidas, o melhor canal de entretenimento cultural. Então, não deixa de divulgar com seus amigos, porque aqui você vai encontrar os melhores papos, as melhores entrevistas. E para essa minha convidada de hoje, eu estou enrolando aqui, porque eu nem tenho roupa e nem tenho um repertório para apresentar essa mulher, gente. Olha, venci da vida. Minha convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Sandra Pera. De capinha de chuva. Essa mulher desse tamanho, gente. De capinha de chuva rosa. Linda de capinha de chuva. Sandra, que prazer gigante. Você não tem... Talvez você mensure o tamanho da alegria, da emoção. Eu não vou aqui fingir costume, porque eu tô com a Sandra Pera. Eu não vou dizer... A coisa não é desse jeito. É, sim, amiga. Não é. Vou te dizer que é. Eu tô acostumada comigo. Isso é ótimo. Sandra, vamos falar da sua carreira brilhante, que continua brilhante. Você fez muita coisa e continua fazendo. Emblemática e na memória afetiva de todo mundo, de todo brasileiro. Carreira linda, né, Sandra? Que primeiro agradecer tudo que você fez e continua fazendo, né? É um prazer enorme, né? Poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu vivi. E é isso. O que mais? Que você... Cara, você nasce numa família de pais artistas, né? Avó artista. Antes do pai, eu tinha avó. Né? E humanamente impossível não seguir outra carreira, né? Assim, já dentro desse métier, com tanta gente já em coxia de teatro. Impossível ser psicóloga, não, médica, não dava, nem que quisesse, não né, dava, Sandra? Impossível. Diz que a sua estreia também, como atriz, foi maravilhosa. Você estreia no espetáculo com sua mãe. Isso. E a Sandra Breia também, né? E a Zita Nascimento, vários artistas. Chamava Aqui, ó. E diz que o espetáculo você já sabia de qual é salteado, porque tava... Como foi essa experiência, Sandra, essa estreia? Eu tinha feito acabado de fazer 16 anos, e a minha mãe foi chamada para fazer, era uma revista. Era ali no teatro, chamava Teatro Poeira, que não é esse Teatro Poeira hoje, é um teatro antigo chamado Teatro Poeira, na Praça General Osório. Um ano antes, a Leila Diniz tinha feito Tem Banana na Banda. Era um teatro pequenininho. E eu ia todo dia com a minha mãe. A gente morava no Rio Comprido, eu ia assistir, era um palquinho e tinha a Sandra Breia, que ia com a mãe dela, levava ela tinha 17, 18 anos, eu tinha 16, tinha a Zita Nascimento, e aí eu fui conhecendo, tinha Carlos Gil, que era um humorista fantástico, que se vestia de Carmen Miranda, tinham várias pessoas maravilhosas, Carmen Ubila. Eram pessoas maravilhosas que eu conhecia, eu ia todo dia. E aí, um domingo, eu sabia de qual era salteado. Aí teve um domingo que nós chegamos lá, uma das atrizes, que eu não lembro nem o nome, tinha ido embora para a Itália. Ela simplesmente pegou não avisou, os paninhos de bunda dela e falou, vou ali um instantinho na Itália e vou embora. E foi embora, largou todo mundo. E ficou todo mundo, e agora? E eu estava quieta no meu canto. O que faz? Aí a camareira... Reginona, que depois virou uma grande produtora de teatro, olhou e falou, a Sandra! Eu falei, pega... Ninguém me perguntou se eu queria. Você queria. Foi uma coisa assim. Eu falei, mas quando eu olhei, estavam raspando minha perna, depilando a minha sobrancelha. A mulher tinha metade, eu tenho quase 1,80 m. A menina tinha 1,60 m, sei lá quanto. Eu me equilibrei num salto 36, eu calçando 39, 40, um biquíni que não fechava, e me jogaram em cena. Eu entrei. Eu sabia tudo, mas eu estava muito nervosa. Eu estava que nem uma idiota em cena. E era um palquinho pequenininho. Aí teve uma hora que a Breia passou por mim, baixinho, e falou assim no meu ouvido, tudo que eu fizer faz ao contrário. E aí ela subiu por uma escadinha, que tinha uma escada que dava em cima do público. Eu olhei e falei... E aí subi por essa daqui. Aí a minha mãe, que estava em cena, esqueceu. Minha mãe de Norá estava em cena, bonita, de vedete, não sei o que. Ela esqueceu que ela estava em cena. E eu tinha sofrido um ano antes um acidente de carro, que eu tive que botar um parafuso de platina no pé. Então, eu ainda estava meio... Assim, aquilo ainda estava meio capenga um pouco.
Ela esqueceu que estava em cena, ela gritava assim, o parafuso, Sandra! Desce daí! E foi uma estreia sensacional. Foi maravilhosa. Cheia de muitas emoções, com certeza. E aí, eu fiz aquele final de semana, era um sábado isso, fiz sábado, domingo. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Eu estava fazendo teatro. Aí passou, fizemos a semana seguinte, na terceira semana, cheguei para fazer, o produtor passou a mão e tudo, foi embora, fugiu. Não pagou. Roubou vocês. Não pagou ninguém. E foi uma tristeza. Eu não estava preocupado com dinheiro. Eu não estava nem aí com dinheiro. Eu fiquei arrasada. Falei, cara, acabou a peça. Acabou a peça. Acabou a temporada. Acabou a temporada, assim, abruptamente. Eu entrei abruptamente. Tudo foi abruptamente. Mas foi a minha estreia. Foi inesquecível. Inesquecível. E que está hoje é um recorte bonito, engraçado, bacana de contar, né, Sandra? Sempre foi, na época. E com atores... eu estreiei com pessoas muito legais. E eu acho que também estrear com tua mãe é muito simbólico, né? Naturalmente, porque não foi uma coisa preparada nem planejada, mas estar no palco com a sua mãe nessa estreia é uma coisa divina mesmo, né? Divina, mas na minha casa todo mundo estreia com todo mundo, de alguma maneira, entendeu? Desde pequena, assim, alguém te joga em cena, ou eu, a minha irmã, todo mundo um dia estreou na companhia do pai ou da mãe, da avó, de alguém, entendeu? Porque todo mundo frequentava os teatros. Todo mundo sabe que a irmã da Sandra é a Marília Pêra, grande Marília Pêra, mas nunca é demais avisar, né? Não, aquela maravilha. É maravilha. Antes de mais nada, a maior maravilha de irmã. Ela era a maior irmã, fora que era a grande atriz que ela era. Ela era brilhante mesmo. Continua sendo. Tem gente que não vai dela, é imortal. Né? Marília é imortal, é incrível. Menina, mas que famíliazinha danada, né? Que famíliazinha danada. Boa para deixar arte no mundo e coisa bem feita e coisa bem acabada. E deixar história também. História. Porque, assim, você tem uma carreira musical muito bonita, shows históricos, emblemáticos, e fez parte do grupo As Frenéticas, que foi marcante, né? Marcante, referência. E tudo sem querer. É mesmo, Sandra? É tudo, assim, é tudo sem querer. Frenéticas foi sem querer. Porque era só mais um trabalho. Foi um convite do Nelsinho Mota. Mas era assim, eu fiz várias coisas antes de Frenéticas. O Nelsinho me chamou para fazer várias pequenas coisas, assim. Quero gravar um disco. Tinha isso. Quero gravar um disco que chamava Noites Cariocas. Era um disco instrumental, várias músicas brasileiras, música popular brasileira. Ele falou, eu queria que de vez em quando entrasse uma voz. Ele me chamou. Eu gravei. Eu nunca ouvi esse disco. Inclusive, que né, você Sandra? faz, vai lá e faz. Eu fui e fiz. E eu me lembro que eu adorava, eu ia fazer. Aí minha irmã ia gravar um disco, umas músicas que ela gravou para novela, não sei o que. Precisava de um coro, eu entrava, eu, Nanine, Zezé Mota, éramos o coro. Era tudo muito... Muito natural. Muito... E aí, um dia... Eu estava morando com a Leiloca, aluguei um apartamento com a Leiloca, morei um ano, saí da casa da minha mãe, voltando atrás, saí da casa da minha mãe, fui morar na casa da Zezé Mota, morei um ano, felicíssima, não sei o quê. Imagina. O homem pediu o apartamento, saí, dividi um apartamento com a Leiloca, e um dia à tarde, nós estávamos em casa, o Nelsinho chegou, ele era muito meu amigo, então ele chegou e falou, cunhada... nós éramos cunhados. Né? Então, estão abrindo um shopping na Gávea, que é o shopping da Gávea. Mas estavam abrindo, estavam em obras, e me pediram para experimentar o lugar. E aí eu pensei em fazer lá, é temporário, são 3 meses de experiência. Eu pensei em abrir uma discoteca e pensei em garçonete. Você quer? Eu falei, eu quero. Aí ele falou, então chama umas amigas tuas. A Leila, que estava do lado, falou, eu quero. Eu já tinha pensei na Regina e na Du, que eram as amigas duras. Eram todo mundo duro. Eram atrizes duras. E pensei em mais 2. A Maria Silva, que um ano antes tinha cantado comigo, fazendo backing com a Ângela Rorô.
Mas a Maria Silva veio, uma outra menina veio, e aí começamos a falar, só servir garçonete, podíamos fazer alguma coisa. Número. Aí o Nelsinho falou, então, cantar. Aí a Maria Silvia e essa menina Nina falou, não quero. Saíram. Aí a Regina me falou, a Lidoca, tem uma amiga minha, Lidoca, que está fazendo sapatilha para sobreviver lá na casa dos Zé Croquetes, em Santa Teresa. Eu falei, chama ela, então. Para ser garçonete, era para ser garçonete. E quem era? E aí, acho que a Regina ou a Leila falou, a Edir, que está recém-separada do Zé Rodrigues, está com a filha pequena, precisando trabalhar, então chama. Foi assim que nós nos juntamos para... Aí o Nelsinho falou, então vamos cantar umas 4 musiquinhas? Na noite vocês servem as coisas, garçonete. Meia-noite, tirou o aventalzinho, canta. Aí ele nos botou nas mãos do Zezé, que era o Roberto Carvalho, mas na época chamava Zezé. Caramba. Ele nos ensaiou. Foi na época que a Rita foi presa. Ele ensaiou com a gente e foi embora para São Paulo. Foi lá, enfim. E aí nós estreamos no The Frenetic Dancing Days Discotheque. E viramos um sucesso que nenhum de nós entendia, nem eu. Falei, por que tanto sucesso? Enfim, e virou um número nas madrugadas durante 3 meses. Foi de 5 de agosto até 5, 6 de novembro. E acabou. Foram 3 meses. E me lembro que no último dia do dancing, teve uma festa, muitas festas. O dancing era um lugar genial. Incrível, né? Genial. E eu me lembro que era o Serginho dos Mutantes. Ele estava na festa. E ele chegou para mim e falou, Sandra, preciso dizer uma coisa. O quê? Vocês não podem parar. Vocês são muito importantes para a MPB. Eu lembro que eu fiquei olhando para a cara dele e falei, muito importante para mim. Por quê? Sou importante para a MPB, gente. Não entendi nada. E falei para as meninas, falei, olha, ele está dizendo que nós somos importantes para a MPB. Não sei o quê. Acabou o dancing. Aí, uns dias depois, a Lidoca falou, eu conheci. Chamava Capitão Nelson. Capitão Nelson tinha uma casa na Gávea. E, na época, ele era casado com a Iona Magalhães. Não tinha relação nenhuma, assim. E ele alugava a garagem. Ele alugava, não. Ele emprestou a garagem para nós ensaiarmos. Eu não sei o que a Lidoca falou com ele, que nós ensaiávamos, nós 6. E o Ruban, que era o tecladista, mas que tocava de ouvido, não sabia. Ensaiávamos. E, nessa época, eu estava morando com a... Essa história, isso que eu vou contar, eu conto no show. É uma história que eu conto no show. Eu estava morando nessa época, eu saí da casa da Leila e fiquei perambulando com a Regina Chaves. Eu não tinha lugar para morar. Eu não queria ficar na casa da minha mãe, enfim. E ela morava nessa época na casa da Ângela Leal. Sabe a Ângela Leal? Sim, atriz, Leandro, maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu fui morar com elas, lá na casa da Ângela Leal. Era ótimo, uma delícia de noite. E um dia eu ouvi uma música. Falei, gente, que música legal. Eu não sabia quem era. Falei, Ângela, quem está cantando? Ela falou, Gonzaguinha. Eu falei, mas eu também não sacava Gonzaguinha direito, não sabia nada. Ela falou, fui amiga dele lá na Ilha do Governador. Então ela tinha todos os discos. Os discos. E aí no último dia do dancing, era o último dia do dancing, eu cheguei tarde da noite, não conseguia dormir. Falei, vou procurar aquela música. Sentei no chão, com a vitrola, agulha, procurei, achei a música, botei num cassete. Falei, vou mostrar para as meninas. Aí levei para o ensaio lá na casa do Capitão Nelson. Falei, meninas, olha, veja o que vocês acham dessa música. Eu estava ouvindo, aí todo mundo gostou. O Ruban... No teclado? Ensaiamos, assim, e uns dias depois o Liminha passou lá e falou, meninas, estão abrindo uma gravadora no Brasil e queria fazer um teste, levar vocês para fazer um teste, era o Warner que ia abrir. O que vocês têm aí ensaiado? Aí mostramos as músicas que nós cantávamos, mostramos um pupurri,
E mostramos essa. E ele gostou dessa. E aí nos levou para o estúdio da Vanderleia. Eu lembro que era o estúdio da Vanderleia. Botou a gente para cantar, gravou uma demo. E um dia a gente estava no táxi. Nós saímos de sei lá de onde, às 6, amontoadas de um táxi. E começamos a tocar na rádio. O motorista quase enlouquece. Nós gritávamos. Foi o primeiro sucesso nosso. Era uma música do Gonzaga. E essa sugestão é isso. Essa é a primeira história de Frenéticas. Caramba, e depois virou aquilo tudo que o Brasil conhece, né? Virou tudo aquilo. Mas foi tudo num susto, assim. Era só mais um trabalho. Não houve um planejamento de nada disso. Não tinha nada. Frenética, nada disso. Éramos frenéticos porque a discoteca chamava de Frenetic Dancing Day Discotheque. Aí viraram as frenéticas. E no começo a gente tinha uma história de ser frenéticas roquetes. A gente falava, não, frenéticas roquetes a gente não quer. Não dá também, tira né? o roquete e ficou só frenéticos. E a música Perigosa chega em que momento? Aí um dia Nelsinho chega em casa, essa é uma história controversa, porque ele conta outra história, mas é uma percepção minha. Foi um dia que teve uma discussão, brigou com a minha irmã, no meio do casamento deles lá. Ele chegou em casa danado lá. Os dois segurar muito pra mim. Então. Sei bem esse papel. E uns dias depois ele fez essa letra. E mandou pra Rita. Foi tudo assim. E aí chegou aquela beleza daquela música. Fora que a Rita acrescentou. E essa história é maravilhosa também, porque ele era a música. Ele começa, sei que eu sou bonita e gostosa, sei que você me olha e me quer, sou uma fera, né? E mandou, e a música terminava, a letra dele terminava, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Mandou para a Rita Rita e Roberto, né? Foram fazendo, e no final, eu vou fazer você ficar louco, muito louco. Ela botou dentro de mim. E aí, na hora de mandar para censura, porque tinha esse momento, tinha que mandar para censura, isso genial, ele trocou a ordem. Então ele começa a letra, escrita começa: dentro de mim, sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você... Caramba, que gênio, né? Fica só o muito louco, muito louco. Então, nada improvisado, mas também nada planejado. E o grande sucesso que é até hoje, né? Que tá na memória. Na memória, na memória. Frenéticas não existe mais como... Né? Como grupo, não, mas na memória do povo e no coração. E sempre lembrado, sempre como realmente previu o rapaz lá atrás. Muito importante para a música popular brasileira. Me dá para MPB. Serginho dos Mutantes. Foi maravilhoso. E haviam tantos encontros naturais importantes também, né? Porque a gente já está falando aqui do Serginho dos Mutantes, Nelsinho Mota... Assim, era uma efervescência natural também, né? Não, e tinha uma coisa, porque morávamos na Carlos Góes, no Leblon, num apartamento, que eu perambulei com a Regina, saímos na casa da Ângela, moramos na casa da Marcinha Mendes, que era uma jornalista que já faleceu, maravilhosa, e aí teve uma época que nós saímos de lá e fomos parar na casa do Ney, Mato Grosso. Cara, que delícia. Que era ali na Carlos Góes, no 101. 55, 101, que agora é um prédio grande. E era um apartamento de frente, térreo. Eu e Regina chegamos lá, nos instalamos. Nos instalamos. A Regina já tinha sido um pouco... De vez em quando namorava o Ney, alguma coisa assim. Ela ficou com ele no quarto e eu fiquei no quarto de hóspede, no colchonete no chão. Era tudo muito improvisado. E nós saíamos... praia, andando de biquíni, íamos a Ipanema, caminhávamos, não sei o quê. Até que teve uma hora que o Ney falou, não vou ficar aqui. Vagou o apartamento. Esse era apartamento 101. Vagou o 104, que era de fundos, era um pouco maior. Ele mudou para lá e nós duas já nos instalamos
Num apartamento, numa casa, né? Na nossa casa. Aí ele, Doca, veio e falou, pelo amor de Deus, eu tô sem casa para morar. E aí, era um apartamento de 2 quartos, eu ficava num quarto, a Regina no outro. Eu falei, Doca, não tem lugar, só tinha o quarto dos fundos, que era um quartinho de empregada pequenininho. Ela falou, eu fico lá. Então, era um colchonete no chão. E no meu quarto, uma arara, coitada. Sabe, arara de roupa? Que tinha arara, Deus e todo mundo na arara. Tudo que era meu e tudo da Lidor era naquela arara. Era lá. Ela trabalhou a beça, essa arara. E aí, foi um sonho. Morávamos ali nós 3 e o Ney. Em frente, vizinho. Vizinho, no mesmo corredor, só que no apartamento do lado, de fundos. A Du, de vez em quando, vinha, dormia às vezes em casa, todo mundo junto, assim. E a Regina era dona, era a única que... você via que era dona de casa? Era que ela dizia, gente, dia da feira, tem que deixar dinheiro para feira. Eu não sabia nada, porque eu morava com a Zezé antes, a Zezé era mãe. Aí dava dinheiro para a feira, fazia supermercado. Ela era ela que tinha essa que natural função, né? E virou o QG das Frenéticas ali. Tudo que era show saía dali. Todas as reuniões eram ali. Tudo era feito ali, naquele apartamento de frente para o mar. Não era de frente para o mar era ali. Era assim, de ladinho, assim. Bem, quase no mar, quase de frente para o mar. Delicioso, momentos sensacionais. E nós com o Ney. Então, é inesquecível. Inesquecível. Momentos de loucura, muita loucura, muita coisa boa. Muita coisa boa. Imagino. Nada degradável. Tudo muito bom. Drogas, momento de droga, porque passamos. Mas eram momentos maravilhosos. Inesquecíveis. E criativos também, todo mundo muito... Fazendo sucesso, né? Muito sucesso. Era o auge do Ney, o auge de Frenéticas. De Frenéticas, era realmente isso. Era todo mundo junto, muita droga. Vocês amam... Nessas andanças pelo Brasil com o show das Frenéticas, numa dessas idas, aconteceu Fortaleza, e Belchior, o grande Belchior. Foi uma das primeiras viagens. Era meu aniversário, era dia do meu aniversário. Era uma história louca, porque no dia do meu... A mãe da Regina morreu lá em Brasília. E a gente tinha que voar no dia 18, no dia seguinte, para Fortaleza. 18 de agosto? Não. Setembro. Sou virginiana. E aí, a Regina, enfim, aquela situação, tudo marcado, como é que faz, vai para Brasília, não vou, enfim. Fomos para Fortaleza. E era um show com vários artistas. Era uma produção da família do Belchior, chamava Concibel, eu lembro desse nome. E pegamos o voo e fomos para Fortaleza, e o Belchior estava dentro do avião. Eu lembro disso. E tudo na minha cabeça, porque eu tenho uma memória muito boa, mas eu já conhecia a música Medo de Avião. Eu já conhecia. E eu acho que eu tive com ele dentro de um outro voo antes desse Fortaleza. Tudo eu acho. Porque não tem mais como confirmar. Sem saber que ele era o Belchior em algum momento. Porque eu sou uma vergonha dentro do avião. Tem medo real? Eu tenho pavor de avião. Eu preciso segurar em alguém. Eu preciso segurar em qualquer... Pode ser o cotovelo. Eu já desci agarrada numa pessoa que estava no banco, na diagonal atrás de mim, assim. É horrível. É uma estupidez, mas, enfim. Tenho um morro de medo. Eu sei que estávamos neste voo para Fortaleza e ele veio do meu lado. Ele veio conversando e falando. Não lembro a conversa. Eu sei que teve uma hora que era meu aniversário, teve uma hora que ele saiu do meu lado, eu ouvia o piloto dizendo assim, senhoras e senhores passageiros, atenção, atenção, atenção.
Fiz, ai meu Deus. Falei assim, hoje é aniversário da frenética Sandra Pera, vamos cantar. E todo mundo cantou parabéns. Caramba! Era ele que foi fazer gracinha, não sei o quê. E aí ele virou para mim, dentro deste voo, e falou, eu fiz essa música para você. E eu não acreditei. E não levei a sério. Não levei a sério. Porque não achava que era? Não, achava tive que nada era... com o Belchior. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez. Tinha sentido aquilo para mim. Eu ri, achei engraçadinho. Fomos, fizemos o show, não sei o quê. Passaram-se anos. E um dia eu fui fazer um programa da Silvia Popovic. Acho que era Bandeirante, não lembro qual era o canal. Era um programa antigo. E o assunto do programa era medo de avião. E eles me convidaram. Eu sentei, estava assim, vários convidados, e ela assim, na frente. E começou a chamada do programa, e ele cantando, fui com medo de avião. Aí ela vira e fala assim, temos vários convidados e temos aqui a musa. A musa que Belchior fez essa música para ela. Eu, na hora, falei, não é verdade. Eu falei, mentira isso. Eu falei... Aí ela parou, eu falei, nunca tive nada com o Belchior. Para mim, e passou. Uhum. Eu desmenti ela no programa e tal. Então, mais uns anos depois, uma peça que eu dirigi em Belo Horizonte, chamava O Espírito Baixou, Acredite, um Espírito Baixou em Mim, uma comédia. Fomos fazer em Recife. Acabamos o show, o espetáculo, fui jantar com os atores e veio um jornalista. Fernando Rocha, que depois fez aquele programa da Globo. Esqueci o nome do programa, Fernando Rocha. Ele saiu, sentou, conversou, virou para mim e falou assim, quem teve aqui semana passada, aqui em Recife, foi Belchior. Ele me contou que fez a música para você. Eu falei, ele tá maluco? Que fez essa música? Não tem sentido. Há anos depois... há uns 10 anos, sei lá quantos anos atrás, fui no aniversário de uma que era ex-mulher, primeira mulher do Nelsinho Mota, Mônica Silveira, mãe da Joana. Ela me convidou para o aniversário dela. Encontrei com Maria Lúcia Dal. Você lembra de Maria Lúcia Dal, atriz? Maria Lúcia Dal foi um amor do Belchior. Eles tiveram um romance grande, quase um casamento, mas no Rio de Janeiro. E eu encontrei com a Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Sentei do lado, conversando. Lá no meio da conversa, bebida, vai. Ela vira para mim e fala assim, fiquei muito triste com você. E eu falei, por quê? O que eu fiz? Ela falou, por causa do seu caso com o Bel. Eu falei, eu? Nunca tive. Eu só voltei me ajoelhar. Eu falei, Maria Lúcia, nunca. E contei toda essa história para ela. E ela acreditou e deu tudo direitinho. E quando eu gravei o disco do Belchior, eu comecei a dar entrevista e a contar essa história que eu estou te contando, tudo isso. Tinha uma coisa chamada Arquivo Belchior, que eu não sei quem que toma conta. Me mandaram pelo Instagram um vídeo de uma entrevista dele, não sei com quem. E a mulher falando, você tem mesmo medo de avião? Aí ele falou, não. Era ele pessoalmente falando. Não, foi uma vez que eu estava num voo com as frenéticas. Eu acho que foi no Serginho... Essa entrevista, eu acho que foi no Serginho Groisman. Não, era uma mulher, eu não sei quem era. Não era ninguém famoso. Foi uma entrevista que... Aí que ele falou assim, eu estava num voo com as frenéticas, aí ele falou assim, eu não lembro se foi Regina ou Sandra, ele nem sabia direito. Eu falei, tá vendo? E eu fico levando fama à toa, quase apanho. Ele nem sabia o nome da pessoa. E aí ele virou e falou, não, foi a Sandra mesmo, foi a Sandra, que me falou que morre de medo de avião, que sempre que ela está sozinha, ela pede licença para quem tem estado do lado, para pegar a mão. E é isso mesmo, eu pego. Aí eu falei, quer saber? A música foi feita para mim, acabou. Eu não vou ficar dizendo que não. Assumirei isso e pronto. Foi feita para mim. E é isso. E é uma delícia, né, também, porque assim, Belchior... não é... Eu acho que quando... Vocês tinham amizade? Não, né? Eu acho que quando a pessoa fala assim, fiz esta música, eu acho que... Conota uma relação, um relacionamento. Não, mas eu acho que qualquer
compositor, na hora que está compondo, ele também tem uma história, um ponto que ele começa, mas tem, assim, as palavras que eu vou usar, o que ele pensa, como é que eu vou rimar isso com isso, né? Aí ele pensa, não, eu penso, essa música... aquela história da Sandra que me falou, que eu segurei na primeira, que eu falei isso para ele. Mas, ao mesmo... Aí ele... Qualquer compositor não pensa assim, fiz essa música pensando. Só que eu, lá na época, eu tinha pavor. Eu achei que estavam como se eu tivesse tido um caso com Belchior, que eu nunca tive. Falei, meu compositor era outro. Sandra, e sua carreira musical também sempre muito ligada à música, mas anos depois você grava um álbum lindo, lindo mesmo, você cantando Belchior, né? Uhum. E lindamente dirigido pela Amora, né? O Belchior, a produção é do Zé Milton e da Amora. Mas, assim, o Zé Milton fez a produção, regimentou os músicos, não sei o quê, e a Amora, junto com ele, dando seus palpites, mas na hora de eu gravar, botar a voz, ela me dirigiu. Entendi. Ela que me dirigiu. Escolha de repertório. Foram os três juntos? Ou... Não, do Belchior, quando eu disse sim, que foi a Cátia Almeida Braga, que é uma querida amiga minha, um dia a gente jantando na casa dela, o Zé Milton tinha acabado de gravar com Fagner. Eu nunca sei se é Serenatas ou Serestas. Eu acho que são eu acho que é um disco chamado Serenatas. E a gente estava jantando na casa dela e estava ouvindo. Ela botou para ouvir. E quando chegou em As Velas do Mucuripe. É Mucuripe. É, mas que é uma parceria do Fagner com o Belchior. Na hora que chegou nessa música, a Cátia virou para mim e falou, você não quer gravar um Belchior? Eu falei, você está fazendo esse convite... não é porque bebeu vinho... E amanhã vai mudar de ideia. Porque eu já disse sim, quero. Eu já cheguei em casa nesse dia, eu já liguei a Google, Belchior, saí procurando, eu já fui olhando, já fui ouvindo, eu não queria... O que eu não queria? A música que a Ana Carolina gravou, dele, Corações... Enfim, eu não queria essa, não por nada, porque eu acho a música linda, mas porque estava tocando muito. E fui gravando, tinha uma música a mais, que acabou não entrando, mas ali, naquela noite, eu já sabia o repertório. A Palo Seco entrou, ficou lindo. Tudo eu sabia. Então, foi... Por exemplo, tinha uma música que ele tem, que como é que chama? É uma música que ele faz para uma geladeira. Ele trata uma geladeira como se fosse uma mulher. Eu esqueci o nome da música. Eu achei aquilo teatral, engraçado, forte, falando da mulher, daquela coisa... A Amora começou amanhã, acho que não é a hora de você gravar, não é o momento, não vai ser bom. Eu falei, e a música era boa, era teatral, para quem, né... Aí ela foi ficando encostada, assim, e a Amora parou de falar comigo sobre a música. Tá, vamos gravando, vamos indo. Eu falei, e a música? Frigidaire, esqueci o nome da música. E aí ela me convenceu, não é hora, não pode, não vai, mãe, não é bom. Porque falava, enfim... As comparações. E o momento da mulher, enfim... E aí não gravamos, mas foi muito fácil a escolha do repertório do Belchior. A obra dele é linda, né? Sobra música, você fica querendo gravar a obra mais. É linda. A obra é linda. E você também tiveram muitas participações lindas, né? Ney participou. O Ney foi no auge da pandemia. Eu passei na casa dele, peguei ele de táxi e fomos. Eu acho que foi Acho que durante a pandemia, que ele ficou todo mundo ficou trancado, eu acho que foi a primeira saída dele profissional para cantar. Estava um pouco nervoso, eu também estava nervosa. O momento era muito cruel mesmo.
teve Ney, aí teve o... Ai, peraí, me ajuda. Juliana. A Juliana que é Linhares, maravilhosa. Maravilhosa. A Mora que canto lindo. lindo. Eu tô te falando, a Mora é danada. A Mora é danada. Tem essa sensibilidade, esse olhar, né? Isso é tão bacana, porque a Juliana é incrível. E foi um encontro lindo de vocês duas, né? Assim. Foi uma graça. E é porque eu tenho um tempo que eu não tenho feito o álbum do Belchior. Eu estou no outro. No outro. Vamos falar do outro agorinha mesmo. Então foi uma... Enfim, qual é? Juliana. Tem as Ticas. Que são maravilhosas. Que elas cantam também. comigo. Eu nunca sei o nome das músicas. Enfim, elas cantam comigo uma música maravilhosa. Eu conheci as Ticas através de uma amiga atriz. Quem? Que é a Ana Kutner. A Aninha, sim. Ela... Adoro. Eu já produzi umas coisas, assim, sempre fui produtor. E aí ela me apresentou as Chicas, o trabalho. E eu fiquei louco, né? Assim, cara, eu tenho um festival cultural em Juazeiro do Norte. E ela falou, cara, tem tudo a ver as Chicas aqui e tudo. E ela estava certa lindamente. Lindamente, um repertório muito bem trabalhado. Elas muito conscientes em cima do palco. É fabuloso. É fabuloso, é um negócio assim realmente lindíssimo, né? É muito bom. Acho que esse álbum te trouxe muita alegria também, né, Sandra? Porque o do Belchior, porque o show deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu sou suspeita para falar. Eu adoro fazer. A Mora me dá uma confiança também. A gente tem bastante intimidade. E ao mesmo tempo, tem umas coisas que ela fala que eu gosto de contar. Na gravação, eu fiz um disco agora com ela, a produção dela e da Paula Leal, que também era das Chicas, que é só do Gonzaguinha, é o outro compositor. E tinha umas músicas, na hora de eu cantar, eu lembro que ela falava assim, na hora, eu estou cantando, ela parava e falava, mãe, não precisa fazer a fofa. Sem fazer a fofa. Sei lá, o jeito que eu tava cantando, alguma coisa mais assim. A fofa não, mãe. Não tem essas coisas. Isso é muito gostoso, porque a intimidade permite isso e a fluidez também, né? E ela tem muito bom gosto, ela tem um ouvido... As duas juntas, né? As duas juntas são perigosas, são danadas. São danadas, né? Ela e a Paula, assim, são... A Paula é uma grande arranjadora e... fez faculdade de música, entendeu? Então tem uma confia muito na outra, elas são muito próximas. Parceria linda, né? É muito lindo o trabalho, assim, eu acho, né? E esse álbum do Gonzaguinha deve estar a coisa mais linda do mundo também. Você não deve me perguntar isso. Não, mas eu geralmente pergunto dessa forma, afirmando, porque além de lindo, Sandra, emblemático. Você foi esposa do... Não fui esposa. A gente namorou. Deixa isso claro, porque todo mundo acha que deixa. Não, mas eu sempre deixo, mas sempre alguém pergunta. Vocês têm uma filha Sim, mas namoramos, tivemos uma história... linda, uma bacana. Paixão, foi uma história de paixão grande. E continuamos amigos, mas nunca fomos marido e mulher. Nunca. Mas fomos apaixonados. Eu fui louca por ele. Tivemos uma história linda. Entendeu? É isso. E imagine um homem incrível daquele, assim, inteligente, sensível. A impressão que a gente tem do Gonzaguinha, desse grande artista. Era a mesma impressão que eu tinha. Que tinha. Eu achava tudo isso também. Mas teve o seu tempo. Como tudo na vida, né? Mas foi uma grande história. Foi uma história linda, maravilhosa, entendeu? De paixão, grande paixão. E nesse disco, a Mora canta comigo uma música que foi no dia que ela nasceu. A Mora nasceu dia 2 de fevereiro. E no dia do... Dia de Iemanjá. Dia de Iemanjá. No hospital, eu estava no hospital, estava minha mãe, a minha irmã e ele. Aí... Quando eu estava saindo do quarto, já meio besteirona, indo
para a sala de parto. Ele veio do meu lado, ele não falou nada. O Gonzaga não era muito de falar com ele. Ele botou no meu ouvido: eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo. Ele só botou para eu ouvir. Ainda era a voz guia dele. E eu entrei na sala de parto com essa música. Com essa música. E guardei isso e contei a vida inteira para a Amora. Assim, ó, na hora que você foi nascer, ele botou para eu ouvir, não falou nada. Enfim. E ela canta comigo essa música. É bem bonito. Fizemos um clipe lindo, bem legal. E tem uma coisa que acontece também nesse disco. É um disco muito amoroso, muito cheio das histórias, né? No dia que ele morreu, ela tinha 10 anos. Nós fomos para Belo Horizonte, para o velório, aquela tristeza. Voltamos para o Rio, eu e ela. Fui caminhar com ela na praia, não sei o quê. Ligou a secretária da minha irmã, na época, trabalhava com a minha irmã, e falou: Sandra, alguém deixou uma fita aqui para te entregar. Alguém que até hoje eu não sei quem é. Não sabe quem é? Não sei. E era uma fita com uma entrevista enorme dele para uma rádio, que eu também não sei qual é. A Mora acha que é Rádio Alvorada, que não existe mais. Era uma entrevista enorme, linda entrevista. E só isso, era uma entrevista. E ele fala do amor, ele fala da tristeza, ele fala da alegria, ele fala de coisa bem subjetiva. E aí, quando perguntam para ele: e a paixão, Gonzaguinha? Aí ele descreve a paixão, que a paixão é uma coisa que você tem que viver e ter responsabilidade sobre aquilo que acontece. Aí ele fala coisas lindas sobre a paixão. Imagino. E ele fala: eu, por exemplo, tenho uma filha da paixão. Uma filha, minha Amora Pera, filha da Sandra Pera, não sei o quê. E essa fita ficou comigo guardada dentro de uma pasta azul, tudo que era bilhetinho e coisinhas, e como chama? Fita de secretária eletrônica, que tinha a voz dele. Eu guardei tudo dentro dessa pasta. E um dia eu peguei tudo e entreguei para a Amora. Eu falei: toma que isso é teu. E aí, quando nós fizemos o disco, ela tinha digitalizado a entrevista. E nós pegamos esse pedaço e colocamos... Antes de eu cantar com ela, na faixa, tem ele falando, tem esse texto. É lindo, é bem bonito. Imagino. É bem bonito. Quer dizer, eu acho bem bonito. É lindo. Se aproprie, porque é lindo mesmo. Sabe? E acho tão importante falar, assim, ser dito por você, porque você tem propriedade para falar disso, para falar dessa história, né? A sua história, sabe? E uma linda história, né, Sandra? Uma linda história. Mas você sabe que eu acho que não é só... Eu acho que as lindas histórias são feitas... Depende muito do olhar da gente. Porque as histórias podem passar em branco, onde você não perceber nada. Mas o jeito que você olha para as histórias é que elas ficam bonitas. Entendeu? O olhar muda tudo, né? O jeito que você olhava. Era uma coisa que ele, durante a vida, mesmo depois que nós não tínhamos mais nada, que ele sentava e ele falava: foi bonito, né? Foi bonito. Era uma... Então... Tem essa lembrança bacana, entendeu? Depois ele teve outras histórias com outras pessoas, enfim, eu também. A vida continuou para mim. Mas eu acho que depende muito do olhar. Do jeito que você olha para a história. Porque você pode olhar e não achar nada. Não representa nada para você. E pode se olhar e você enxergar a beleza. Ou a tragédia, né? Sei lá. É isso que você falou. Vai muito do olhar, né? Eu, com a Juliana, eu tenho um projeto que se chama As Mulheres de Chico, de Luiz, As Mulheres de Luiz. Eu falei tanto de Chico Buarque hoje em algumas entrevistas, As Mulheres de Luiz Gonzaga. Você sabe que na obra do Luiz Gonzaga, ele canta, não são títulos, ele canta mais de 80 mulheres.
Tanto em títulos, Cheiro da Carolina, Manduzinha, não sei o quê. E eu tenho a impressão que esse projeto ficaria muito bonito. Uma mulher cantar, o Gonzaga olhando, porque o Luiz Gonzaga que você fala é o Gonzaguinha. A gente lá no Nordeste chama o Gonzagão de Gonzaga. O Luiz Gonzaga tem uma obra muito linda, para além do forró, dos shots. Ele tem uma música chamada Dúvida, que é uma música antiga, é um bolero. Não sei por que razão tu tens ciúmes. Mas, rapaz, é uma música tão linda, tão delicada. Não conheço. Linda, chama Dúvida, né? Dúvida. A música é pequenininha, é um bolero mesmo, um bolerão. E lindo, meu Deus do céu. É claro que é simbólico, principalmente para mim que sou nordestino. Existe um grupo no Brasil que se chama Gonzagueando. Sandra, esse grupo tem, assim, mais de 80 mil pessoas que até hoje seguem e cultuam a obra do Gonzaga. Tem um cara na minha cidade que se chama Paulo Vanderlei. Você for a Fortaleza novamente, você acabou de chegar de lá, mas vai muitas vezes, se Deus quiser, eu vou te apresentar para ele. Paulo Vanderlei, ele hoje talvez seja uma autoridade em Luiz Gonzaga. Ele escreveu um livro lindo. Eu acho que eu já ouvi falar dele. Ele é fogo, ele tem uma obra catalogada, fotos importantes, assim, ele faz com muito cuidado, com muita... Tem essa delicadeza de saber o tamanho do Gonzaga. Ele é um cara incrível, sabe? E uma vez eu falei para ele, eu digo, Paulo, eu tenho esse projeto, queria tanto... Claro que tem outras grandes intérpretes que fariam também, a própria Elba e tudo, mas eu acho que uma... A Juliana tem uma coisa teatral. Total, forte, ela é forte em cena. E esses dias aconteceu uma coisa engraçada, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Eu vi uma foto dela, eu estava com... Ela juro por Deus, eu olhei para o rosto dela, eu falei, gente, é igual a minha irmã, numa fase. Tem uma fase da minha irmã, assim, de adolescente para adulta, assim, jovenzinha, mas não é que é igual. É absolutamente... É idêntica. Igual, né? É idêntica. Eu liguei para ela, eu mandei para ela. Eu falei, Juliana, olha isso, era igual. Aí mandei para a Amora, mandei para minhas sobrinhas. Eu falei, gente, é idêntica. Aí a Amora, quando eu falei para a Amora, eu falei, Amora, olha, igual, a Juliana é igual a minha irmã. Aí a Amora falou, a Fernanda é a irmã dela. A Fernanda sempre falou que achava ela parecida com a Marília, com a tia Marília, né? Então, o que aconteceu isso deve ter uns 20 dias. Eu mandei um recadinho para ela, falando bonitinho, assim. Eu gosto muito dela. Ela foi uma pessoa que a Amora... Mãe, você tem que conhecer a Juliana. Ela é maravilhosa. E é uma figura. Ela é uma figura, artista forte, consciente. Eu acho tão bonito quando essa turma da nova geração vem com força, mas com consistência também. Porque a gente vive num país que, apesar de todos os pesares, o que ainda nos orgulha é o legado artístico que a gente tem. Porque, o que deixam aparecer, né? O que deixam aparecer, né? Porque o político tá uma bagunça. A gente pula essa parte. Vamos pular? Vamos pular. Então, assim, o que acontece? É fundamental que o novo venha, que o novo chegue, né? Como dizia na canção do Belchior. Mas... com uma responsabilidade muito grande também. Bom gosto, né? Sabe? Bom gosto, vendo a delicadeza de cada coisa, onde você chega, porque a arte de vocês chegam, tocam na gente num lugar muito expressivo, sabe? Eu não sei o que você acha dele. Uma pessoa nova dessas, é o João Gomes. Maravilhoso. E eu me lembro tanto o Gonzagão. Parece outra coisa. Eu tô tão feliz que o João está nessa fase, porque a indústria quis fazer com o João, o que está fazendo com um monte de gente que permitiu, que está tudo certo. Eu nem sou contra, que eu não sou purista, nunca fui, nem quero ser, nem sou exemplo para ninguém. Só que eu acho que as nomenclaturas que são dadas a determinadas coisas é o que me incomoda, né? É botar uma pessoa para cantar uma música romântica, que tá tudo certo se cantar música romântica, e dizer que é sertanejo. Mas ela nem sabe quem foi a Inesita Barroso. Ela nem sabe quem foi o Tonico Tinoco, que nem quer saber também. Não interessa. Né? Mas não é... É assim, é um costume ruim que a gente tem aqui, né? De não se interessar pelo que foi responsável por várias coisas. E tem um povo que canta um shot
mequetrefe, meia boca. Eu posso falar de forró com propriedade porque fui produtor da maior do Brasil, que é a Marinês e sua gente, que é precursora dessa história com o Luiz Gonzaga, com o Jackson do Pandeiro e tal. E assim, cara, invente outro ritmo, como fizeram essa turma do piseiro, eu achei ótimo, mas piseiro tá tudo certo, vão pisar onde vocês querem. Agora, chamar de forró não chama, porque não é, né? Não é forró. E aí, quando você mexe com um negócio desse, de dizer que é forró, tem inclusive, está gerando uma polêmica, se gera uma polêmica muito grande, de uns 3 anos para cá, no mês de junho, no Nordeste, porque as programações juninas no Nordeste estão completamente não juninas. Não, toda sertaneja. Você não vê nada. Não, sertaneja e música eletrônica. Porque eu acho bacana o trabalho do Alok. Mas qual é a relação que o Alok tem, minha gente? Com música, com forró, com festa? Nenhuma, zero. Tá entendendo? Então, assim, uns cachês milionários para aquele povo. Milionários. E a turma que passa o ano todo, Sandra, esperando o São João chegar, os regionais, para tocar o forró, para... Ficam a ver navios e cortados. Eu acho que se quiserem olhar para qualquer novo, o que for, se você gosta, se você não gosta, se eu gosto, não importa. O problema é que só olham para aquilo e largam mão de outras coisas sensacionais. Interessantíssimas. Porque o bom é que a vida inteira você tenha de um tudo. Sim. Tenha essa maravilha, essa porcaria, essa coisa muito ruim, essa coisa que é boa. Ter de tudo, mas não. Abrem mão de umas coisas interessantes e boas e de qualidade para umas coisas que, enfim, essas que... que a gente está falando. Não. Eu acho que podia ter todo mundo. Eu acho. Para não ter problema. Porque aí o fato de você não gostar, eu gostar menos, azar o nosso. Mas se tiver isso e tiver outras coisas também, isso é que seria o ideal. Mas o negócio é que matam alguns. E a gente fala nisso quando a gente questiona aqui o João Gomes. Então, por isso que eu falo, eu achei fabuloso essa guinada mundial, porque o cara ganhou um Grammy Latino, o cara tá fazendo show no mundo todo, né, junto com um grande músico, com 2 grandes músicos, com o JP e com o Mestrinho, e dentro da verdade dele, porque o que é verdadeiro fica, não tem jeito. Então, assim, ele não se deixou seduzir. Um monte de gente disse, nunca mais na vida faz show. Não vai entrar, não, né? Sucesso. Aí o cara tá... E vestidinho de Luiz Gonzaga. Gonzaga, com a verdade dele, com a história dele, com a força que ele tem de canto, sabe? A escolha de vida dele é muito bonitinha também. Ele disse, agora eu tô rico, eu quero ser rico onde eu nasci. Tá certíssimo. Tá certo. Quero ser rico aqui, eu quero ter uma casa bonita aqui. Ele vai ser mais feliz lá. Se ele ficar lá, ele vai ser mais feliz. E puseram o músico, ele disse, olha, esse cara aqui é meu sanfoneiro a vida toda. Inclusive, quando eu não tinha sanfona, eu gravava vídeo com a dele, porque ele me emprestava. Para mim, é o melhor sanfoneiro do mundo. Então, na minha banda... Então, isso é muito... E claro, que mesmo que não seja um músico preparado, não estou falando do João, estou falando desse... Se torna, porque as condições agora são outras, não é? Então, assim, é um país muito diverso, muito rico, mas, assim, eu vejo umas curadorias muito sacanas mesmo. E eu, enquanto produtor, eu me sinto à vontade para falar, porque eu acho... Eu tenho alguns festivais no Brasil, inclusive, se Deus quiser, vou trazer um para cá, para o Rio de Janeiro, assim, já está quase acertado isso. Festival de quê? Multicultural, onde a gente coloca música, teatro, feira de economia criativa e tal, mas acho importante ter a turma que está começando, acho importante a raiz estar dentro da história. Tá todo mundo, é o que você acabou de falar, tá todo mundo. Não precisa matar. Mata isso porque... Não, porque acabam matando, né? Se você abre mão de umas coisas que você acha, que eles não acham interessantes, mas que são importantes para você, para muita gente, você ficar abrindo mão, essas pessoas vão morrendo. Morrendo no sentido, não no sentido literal da palavra, mas as suas carreiras, as suas profissões, os seus trabalhos, né? Vão deixando de existir por uma estupidez. Uma estupidez. É uma ignorância, você abre mão. Sabe? E tem... Olha, eu vou te falar. Eu tenho a grande atriz e cantora Tânia Alves, minha amiga querida, competentíssima, do bem, maravilhosa.
Tenho levado a Tânia para algumas edições desses festivais. Tem um tempo que eu não a vejo. Gravou uma música linda agora. Um sucesso. As pessoas amam o que é bom, as pessoas gostam do que é bom. Agora não tem oportunidade. Vão ver merda porque estão, sabe? Eu boto um saco de esterco, eu não posso cobrar mais do que aquilo, sabe? Então, toda vida que vai ovacionada, as pessoas saem chorando, sensibilizadas. É uma cantora carioca, mas que tem uma identidade muito grande com o Nordeste, por causa da coisa da Maria Bonita, que ela fez lindamente. Então, assim... Fez vários trabalhos. Vários trabalhos. Eu fiz com ela, trabalhei com ela na Manchete, na novela Mandacaru. Ela entrou, eu fiz a novela, teve uma época que passou a minha irmã com a Gildo. Passado um tempo entrou a Tânia, assim, nós gravamos. Era maravilhoso. Isso para dizer que graças a Deus está todo mundo aí trabalhando e fazendo e colaborando, né? E continuando a escrever essas páginas lindas, porque, né? Porque senão chega um dia que todo mundo morre, né? Eu, você, todo mundo morre. Aí um dia morre uma pessoa importantíssima, aí aquele dia fica o dia inteiro falando daquela pessoa, tudo. E acabou, já, 2 dias depois já ninguém fala mais, nunca mais fala. Não lembra. É uma estupidez, é uma estupidez cultural. É um defeito cultural feio que a gente acaba tendo. A pessoa morre, uma grande atriz morre, passa uns 5, 6 anos, você pega uma pessoa jovem, a pessoa não sabe mais quem foi. A Dessi Gonçalves, que foi uma atriz genial, engraçadíssima, precursora em muita coisa, trouxe um gênero para o teatro, porque ela dizia aquilo com o próprio... Mas é verdade, ela disse, eu criei isso aqui, e não sei o quê. E foi escola para muita gente. Né? Quem fala mais na Dessi Gonçalves? Tem 14 anos que a Dessi morreu. José Wilker. As pessoas não falam. Chico Anísio, genial. Chico Anísio, genial. Não tem. É como se... Temos novos maravilhosos de todas as áreas. Mas é como se aquele novo... matasse. Então tem um costume, eu acho que a gente acaba tendo, não sei se é só Brasil, o que é, esse costume de matar. Apagar o legado de uma vida toda. Bota aqui só isso. É burrice, eu acho. Eu também acho. Acho demais e tudo. Então, fico feliz quando essa turma nova tem consistência, tem substância, como diz lá pra gente, e personalidade de dizer, meu irmão, isso aqui é a minha verdade artística. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? É que eu tenho visto muitas pessoas mais velhas cantando. Eu estava até te perguntando, que eu tenho visto muito Jane du Boc. Gravei com ela, foi lindo. Não, e aquela mulher com aquela voz linda, maravilhosa. São pessoas que... Onde que está a Jane du Boc? Onde eu tenho visto a Joana? Tenho visto outras pessoas. Você vê que a Simone ficou um tempo afastada e tal. Voltou com uma força muito grande. Maravilhosa. Todo mundo. Até o filho do Milton, que é o empresário dela agora, né? Não é mais. Não é mais? Não é mais. Ele foi uma época, mas não é mais. Mas deixa, o show tá lindo. O show, ela tá com um show, ela tá formidável, né? Ela tá preparando um outro show agora. Que agora é a direção do Ronaldo Fraga. Da Ana Frango Elétrico e tal. Tem essas pessoas. Ela tá mudando. Enfim, mas o que eu quero dizer são essas pessoas... A Simone ficou porque ela quis também um tempo. Ficou out porque estava afim. Está voltando. Nós temos muita gente interessante. Infinidade de gente. Uma infinidade de gente boa aí e na ativa, e vive, com memória, e com um show lindo. E, sabe, isso eu me revolto muito com essas coisas, de verdade. Porque a gente passa a vida toda... Não adianta se revoltar, não muda. Revolta não muda nada. Não, mas eu fico puto, eu fico. Sim, infelizmente. A gente tem que falar. Mas a minha revolta, mas enquanto eu puder falar, eu vou falar. Né? Porque é muito forte, é muito sério, sabe? Você chegar e... um negócio que não tem legado, que não tem história, que não tem nada, que eu há pouquíssimo tempo recebi um convite de um artista considerado importante pro lado de lá e tal. Que lado de lá? Nordeste. E eu disse, uma das expertises da minha empresa são projetos incentivados. Então, eu tenho muitos clientes artistas, eu tenho uma equipe boa que faz isso, e capto para enfim.
E ele me chamou exclusivo. Eu digo, cara, eu não tenho interesse não, afim não. Não diz nada. Tem gente que não diz nada pra gente, que não, sabe? E não me interessa o dinheiro de fulano, isso é dele, não é meu, não me interessa. E, embora eu tenha uma carreira muito modesta, de 35 anos, eu dou muito valor para ela. Foi construída com muito sangue e suor. Nada chegou fácil, nada, as conquistas foram todas muito... A gente sabe os tijolinhos que precisa, né? Então, assim, tem coisa que realmente não soma, né, Sandra? Não, mas eu acho que a vida é feita disso, né? Coisas que somam e coisas que não somam de jeito nenhum. De jeito nenhum. É isso. Nem multiplique, só divida, né? Então, é sobre isso. Você sabe que eu fui agora, há pouco tempo, eu ainda estou encantada, muito encantada. Há pouco tempo. Eu fui assistir um espetáculo que eu já tinha assistido. Assisti quando começou lá atrás. Aí eu lembrei que eu tinha gostado muito, mas aí o tempo passou. E agora, há pouco tempo, quase nos últimos dias. E eu acho que ele agora está indo para o Nordeste. É o Gregório do Vivier. Estou falando agora de uma pessoa jovem. Você já assistiu? Sim, não, o espetáculo não, mas ele eu conheço. Não, mas Céu da Língua. Não assisti ainda. É lindo, né? Mas é de cortar os pulsos. É mesmo, você. Olha, é muito interessante porque você vê. Ele é muito inteligente, é um espetáculo muito interessante. É sobre as palavras, sobre... E ele é um cara muito jovem que ele não é um ator galã de novela. Não é. Então, você vê aquele teatro abarrotado, um sucesso estrondoso, prorrogando os espetáculos e ficando mais não sei o quê, e vai... Sucesso estrondoso. Não é um galã de novela, não é nada. É um ator sensacional. Eu chorei de emoção. Muita emoção. Eu ri muito, mas a plateia gargalha, grita todo. De tanto rir. E, cara, teve uma hora que eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, tão emocionante ver aquela multidão de gente aplaudindo. E rindo. E pensei muito, falei assim, ai, como eu queria que a minha irmã estivesse vendo isso. Porque eu tenho certeza que ela estaria aqui... Vibrando, feliz, né? Amando o trabalho dele. Eu estou falando isso porque estamos falando de um jovem. Ele é um jovem ator, um jovem talento, de muito talento. De muito valor, né? Muito talento, muito legal. Não queria só dizer isso. Tomara que chegue no Nordeste logo, que vá até Fortaleza. Eu acho que então, porque o produtor dele, que é o Fernando Padilha, no dia que eu fui assistir agora, ele falou, estamos indo para o Nordeste e vamos fazer de ônibus, um ônibus com cama, com não sei o quê, em vez de pegar avião, eles vão, então, aproveitando o sucesso, porque estão fazendo bastante sucesso. Eu vou me lembrar e vou. Se chegar a Fortaleza... Você vai se lembrar. Céu da Língua é o nome do espetáculo. Céu da Língua, Gregório do Vivier. Vá, porque é muito bom. Vou me encantar com certeza, eu não tenho dúvida. Você fica louco, eu chorava eu ria, o povo gargalha, é muito bom. Há muito tempo que eu não assisti algo assim. Eu quero... Muito lindo. Quero ver, porque coisa boa, coisa bacana, a gente tá sempre querendo, tá sempre a fim de ver, né? Então vá assistir. Onde você estiver... Céu da Língua, vai. Eles estão em cartaz aqui no Rio agora? Não, acabou agora. Eu acho que acabou semana passada. Pena, e vão para o Nordeste. A informação que eu tive do Fernando, que é o produtor dele, é que eles vão para o Nordeste. Eu vou com certeza dar uma conferida, uma checada, porque me importa e me interessa. Sandra, eu quero te agradecer, sabe, pela tua presença, pela tua arte, pela tua existência maravilhosa nesse universo, tanto que você fez e tem feito pelo Brasil, pela arte, pela cultura, e me dá esse prazer enorme. Acho que durante muito tempo na vida eu preciso agradecer. Essa é uma alegria muito grande realmente para mim estar contigo, sabe? É um sonho realizado. É um sonho realizado, sabe? É uma felicidade. É bom estar aqui ouvindo essas coisas, porque faz bem pra gente, né? Ouvir palavras tão bonitas. Te agradeço a delicadeza, o carinho. Eu agradeço mesmo, foi um prazer enorme estar aqui.
Mesmo. Eu queria assistir. Não, vai assistir. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar muito aí ainda. Se Deus quiser, tem muita coisa bacana pra gente fazer. Sim. E vamos voltar para Fortaleza, dessa vez comigo. Vou. Eu não sei se vocês foram pela Freelancer Produções, da Liege Xavier. Não, eu sei, da Liege não. Eu fui viajando, que eu faço pela Lei Rouanet. E tem a Luciana, que é a divulgadora lá de Fortaleza, maravilhosa. Maravilhosa. E eu adoro. Eu sempre sou feliz em Fortaleza, muito feliz em Fortaleza. Eu tenho uma receptividade. Fico tão feliz. A gente ama mesmo lá, eu sei disso. No Belchior, quando eu fui na expectativa, eu falei, você vai assim, né? Meu Deus, quem será que vai... Como é que vai... Teatro enorme. Quantas pessoas cabem? Sei lá, 800, sei lá quantas cabem. Lá no Teatro de Alencar, 700. 700. Eu falei... E vai ter esse público todo? Quem é que vai me assistir? Essas coisas que você vai. Eu me lembro que quando abriu, que eu cheguei que eu vi tudo cheio. Teatro assim, né? Lindo. Cara, o coração veio na boca, porque eu falei, cara, e toda a história que eu tenho com teatro, né? Essa história dos morcegos, Madame Renaud, Medeia, frenéticas. Eu chego lá com o Belchior, eu sozinha, com uma banda. É sempre uma expectativa, né? Então, Fortaleza sempre me dá muita alegria. A gente gosta do que é bom também, viu, minha filha? Eu te falo, não, mas vamos, porque eu, graças a Deus também, eu tô fazendo umas produções e uma parceria muito bacana com o Teatro Claro Mais Fortaleza. Que é uma plateia maravilhosa também, o teatro muito bacana, muito, muito similar ao de vocês aqui no Rio. E vai ser um prazer muito grande a gente encaixar num programa. O do Rio é o do Fred, né? Fred Hedler. Que eu trabalhei lá no... Ele fez o espetáculo Doc... 70 Doc musical, que era foi lindo. Frenéticas e Baby Consuelo. Fizemos lá. E vamos te esperar lá no Claro Fortaleza também. Vai ser na janela. Vai ser bacana, vai ser lindo. Espera na janela que eu tô chegando. Então vamos lá. Obrigado, Sandra, por tudo. Obrigada a você. Prazer enorme.